de Salmos, capítulo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra Bíblia significa vários livros em um só. Bem cedo na sua vida cristã, você concluirá que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Por isso, o verdadeiro crente carrega, lê, estuda a Bíblia diariamente. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é divinamente proveitosa para ensinar, para instruir, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. A revelação de Deus, qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 homens, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 idiomas, hebraico e grego, bem diferentes do português. Isto aconteceu milhares de anos atrás. Uns eram profetas, outros reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado, até cobrador de impostos. Deus escolheu esses homens e usou apesar das suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos da vida humana. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, ela só tem um tema: a salvação do homem através de Jesus Cristo. A primeira parte da Bíblia, a qual se encontra no livro de Gênesis e termina em Malaquias, se chama Antigo Testamento. Ao todo são 39 livros. Depois do último livro do Antigo Testamento, inicia o Novo Testamento, que começa em Mateus e termina em Apocalipse. Ao todo são 27 livros. Você aprendeu que as duas divisões da Bíblia são Antigo e Novo Testamento. Juntos, soma 66 livros. A Bíblia, ela é espada. Olha o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, da junta, do espírito, medulas, é apta para discernir a intenção do coração. A palavra é lâmpada, a palavra é espada, a palavra também é martelo. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, como martelo que esmiuça a pedra? A palavra é lâmpada, a palavra é luz, a palavra é espada, a palavra é martelo, a palavra é fogo e a palavra também ela é água. Olha o que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 15, no versículo 3. Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Olha o que Jesus disse. Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra é espada, a palavra é lâmpada, a palavra é luz, a palavra é martelo, a palavra é fogo, a palavra é água, a palavra também é alimento. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Olha o que Jesus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Todos os dias você precisa comer alguma coisa para não morrer de fome. Assim também precisa se alimentar da palavra de Deus. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus falou para Josué: não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Aleluia! No Salmos, capítulo 1, no versículo 2, diz assim, ó: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Você precisa estudar a Bíblia diariamente, por isso que está cheio de crente raquítico, fraco, desviando, deixando Jesus. Olha o que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24.
Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, semelhar-lhe um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correr o rio, soprar o vento, combateu aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correr o rio, soprar o vento, combateu aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia! Você tem que fazer a sua casa na rocha. E fazer a sua casa na rocha é você fazer a sua casa em cima da palavra de Deus. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não pode ter outro fundamento senão Jesus Cristo. E você sabe quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Cristo, ele é o verbo de Deus. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1, no versículo 1. O que era desde o princípio, que vimos com nossos olhos, que temos contemplado, e a nossa mão tocaram na palavra de Deus. Porque a vida foi manifestada. Nós ouvimos, nós vimos e testificamos dela. E anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. Foi manifestada. João falou, nós tocamos na palavra de Deus. Jesus Cristo, ele é a própria palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui no primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são que testificam no céu: o Pai, a palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. O Pai, a palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Sabe quem estava vestido de uma veste salpicada de sangue? O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo... Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros com salmos, hinos, cântico espiritual, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Você tem que estar cheio dessa palavra. Quando você está cheio dessa palavra, você está cheio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Aleluia. Muitos dizem que não tem tempo para meditar na Bíblia. Um pastor, sempre quando ele encontrava com um jovem, ele falava para o jovem: qual é a porção da palavra de Deus que tem se alimentado nesses dias? A resposta do jovem foi triste: nenhuma. Eu já não tenho mais prazer de ler a Bíblia. E se esqueço de Deus com muita facilidade. Eu acho que eu nem sou mais cristão. O pastor falou para ele: seu pai, quando viaja, fica muito tempo fora de casa, você se esquece dele? Aí o jovem falou: não, porque meu pai está sempre mandando mensagem, toda hora ele manda uma mensagem pelo WhatsApp. Aí o pastor falou: e se não tivesse WhatsApp, você esquecia dele? Aí ele falou: acho que eu esquecia. Ia fazer muita diferença. Aí o pastor falou: é isso que está acontecendo na sua vida. Você se esqueceu de Deus porque você não está lendo a carta que ele deixou para você. Aleluia. Em nome de Jesus, você tem que ler a Bíblia todos os dias, para você não se esquecer de Deus. Aleluia. Spurgeon estava na Escócia quando ele achou uma Bíblia velha. Quando ele pegou aquela Bíblia com toda reverência, ele viu que na capa tinha um furinho. E ele olhou, todas as páginas da Bíblia tinham um furinho. A traça entrou em Gênesis e saiu lá em Apocalipse. Aí ele dobrou o joelho e falou o seguinte: meu Deus, que eu possa ser como esse bichinho, que eu venho entrar constantemente em Gênesis e sair lá em Apocalipse. E olha o avivamento que Deus fez na vida desse homem. Ganhou muitas almas para Jesus. Nós precisamos estudar a Bíblia todos os dias. Em nome de Jesus, leia a tua Bíblia. Medita na tua Bíblia. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.